Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui nosso curso de Engenharia de Software no tópico Testes de Software, ok? Então, sem muita enrolação, vamos aqui direto aqui para os slides. Vamos lá? Acompanha comigo. Então, ó, segunda parte, né? No bloco anterior a gente fez uma compilação aí do que tem mais importante de teste e vimos algumas questões. E aí, nessa segunda parte, nós vamos falar aqui das estratégias de teste e outras classificações de teste, ok? Então, o que a gente falou, né? Os principais testes cobrados pelas bancas foram demonstrados nos blocos anteriores, né? Aquilo ali é o principal que as bancas têm cobrado. Cargos mais técnicos, né? Cargos lá, normalmente, no qual o cara vai meter a mão na massa mesmo, ele costuma abordar conceitos que veremos nesses blocos, nesses próximos blocos, né? Então, a gente volta lá para falar de teste unitário, de validação, de sistema, regressão, integração, disponibilização, teste de classe, beta e alfa, né? Vamos falar também um pouquinho de revisão de configuração, grupo de teste dependente e depuração, ok? Então, volta comigo aqui. No bloco passado até surgiu esse termo depuração que eu falei que falaria eu comentei, né? Falaria, essa ficou boa, né? Comentei que explicaria um pouquinho melhor sobre depuração, né? Então, esses próximos blocos a gente traz novamente alguns testes que são importantes e apresenta alguns novos, ok? Então, o principal de teste que as bancas têm cobrado normalmente para cargos de, por exemplo, analista judiciário ou cargos de perfil de maior gestão, você já viu os tipos de teste. Cargos que são mais técnicos, principalmente das faculdades federais ou institutos, né, qual o profissional de TI vai programar, desenvolver, fazer teste, aí eles perguntam um pouco mais aprofundado, no nível mais operacional mesmo do teste. Aí a gente vai falar dessas classificações nesses próximos blocos, ok? Então vamos acompanhar aqui comigo no slide, vamos lá. E testes, né? O que a gente já falou, né? Até o momento a gente estudou o conceito de inspeções, defeitos e teste em nível mais conceitual, né? Agora vamos ver em nível mais baixo, levando em consideração a abordagem prática. Para a implementação de teste existe a abordagem tradicional, né? Ou convencional, né? São uma das abordagens, a orientadas a objeto e a de web apps, né? Os termos comuns e tipos de testes similares dessa abordagem já foram comentados na primeira parte desse bloco, né? Então aqueles testes que a gente já falou e aqui eles surgem novamente da mesma forma ou com algumas peculiaridades, beleza? Se você já esqueceu tudo lá que eu falei, né? Não deveria ter esquecido, não se preocupe que eu vou falar novamente aqui do que é importante. E aí uma questão para você pensar, né? Quando podemos dizer que terminamos os testes, né? Como podemos saber que já testamos o suficiente? E aí o Presma, né, que é o que a gente vai falar bastante nesses próximos blocos, né? Tem lá uma citação que fala o seguinte: o teste nunca termina, né? O encargo simplesmente passa do engenheiro de software para o usuário final, né? O teste, aí outra afirmação, o teste acaba quando o tempo ou o dinheiro acabam. Então, olha só, acabou o tempo, acabou o dinheiro e você para de testar. Então, gente, volta comigo. Essa provocação aqui, né, para você pensar, ela traz algumas questões, né? Quando é que você pode parar de testar, né? Na verdade, você para quando o tempo acaba, né? O tempo do ciclo de desenvolvimento de software acaba, você para de testar, porque o teste de software é contínuo, né? Por isso que tem essa afirmação que também é muito interessante, né? Que eu vou falar novamente para vocês, o teste nunca termina. O encargo simplesmente passa do engenheiro de software para o usuário final. Veja lá que no modelo V, no final você tem o usuário, né? E nós temos testes lá. Testes de alfa, teste beta, teste de aceitação, que você já envolve os usuários. E o software, quando entra em produção, né, a utilização do software acaba revelando defeitos. E esse software vai entrar em manutenção. Então acaba que a utilização do software também é um teste, né? Não baseado aqui
nos estágios que eles se encerrariam na entrega em produção, né? Do que a gente viu até agora. Mas, como revelam defeitos, vai voltar para desenvolvimento, vai voltar para teste. Então, teste é uma coisa que nunca termina. Deu para entender? Eu trouxe essas questões aqui para que você reflita um pouco, né? Associando a realidade, porque fica muito mais fácil você aprender, ok? Então, vamos voltar aqui no slide. Então, fica aí para a reflexão. Modelo V está aqui novamente, né? Deixei esse slide aqui porque ele é super importante. Então, a gente vai subindo aqui no nível de unidade, integração, sistema e aceitação, né? No qual o último nível você envolve o cliente, o usuário. No nível mais baixo você testa aquela menor unidade, né, de código. E aí, especificamente do teste de unidade, numa abordagem agora mais prática, o que ele faz? Você testa a interface do módulo, né, para assegurar que as informações fluam corretamente para dentro e para fora da unidade que o programa está sendo testada, ok? A estrutura de dado local é examinada para garantir que os dados armazenados temporariamente mantenham sua integridade durante todos os passos na execução do algoritmo. Todos os caminhos, independentes da estrutura de controle, são usados para assegurar que todas as instruções em um módulo tenham sido executadas pelo menos uma vez, né? E para a gente poder entender um pouquinho melhor o que é isso aqui, né? Então está descrevendo aqui como funciona lá um teste de unidade na prática, né? O teste seletivo de caminho de execução é uma tarefa essencial durante todo o teste de unidade. Então veja, às vezes o código ele tem ifs, né? Ele tem caminhos caminhos diferentes. Então você tem que fazer teste por esses caminhos para verificar se essa unidade de código está coerente, está funcionando. E os casos de teste deverão ser projetados para descobrir erro devido a computações errôneas, comparações incorretas ou fluxo de controle inadequado. Então, gente, olha só, volta comigo. O teste de unidade, indo à prática, ele faz isso aqui. Você tem que testar as estruturas de controle, você tem que testar os fluxos, né, dentro do algoritmo, para que você consiga dizer que a unidade, aquela unidade de código está funcionando, né? Ela funciona perfeitamente. Então, o teste de unidade, ele funciona dessa forma que nós acabamos de falar, beleza? A gente vai ver algumas questõezinhas e a gente já viu também num modelo mais conceitual, né? Num nível mais conceitual, o que é o teste de unidade. Nós agora estamos detalhando. Então, vamos continuar aqui no slide. Vamos lá. E aí, os erros, né? Eles surgem, né? Entre os erros potenciais que deverão ser testados quando a manipulação do erro é avaliada está o quê? Uma descrição confusa do erro, o erro apontado não corresponde ao erro encontrado, né? Isso aqui é muito, ocorre muito, né? Volta comigo aqui. Às vezes o programador, ele mascara o erro, né? Coloca algum tipo de mensagem, né? Vou até falar depois um exemplozinho aqui de um caso real. Então ele mascara, então o erro não corresponde, o erro aparece, mas ele não corresponde àquilo que exatamente ocorreu, né? E isso é um problema depois para você fazer a manutenção do código. Então isso aqui acontece muito, esse item 2 aqui é muito comum. Vamos comigo aqui para a gente acompanhar. Terceiro, né? Tem que ser avaliada a condição do erro causa intervenção do sistema antes da manipulação do erro. Também ocorre muito. 4. Processamento, exceção, condição é incorreto. Então, às vezes, você tem uma exceção e a condição para chegar na exceção não é o normal. Volta comigo aqui para explicar isso aqui. Algumas linguagens, as linguagens orientadas a objetos, por exemplo, como Java, você tem blocos, né? O bloco try, catch, né? Então, ele tenta, né? Ele faz o que está dentro do try, executa aqueles passos. Se algum erro acontecer, ele joga dentro da exceção. Só que o que acontece? Às vezes a exceção entra na exceção de forma não adequada, não deveria ter entrado na exceção. Aí você tem que analisar. Então, os tipos de erros são muitos. E a depuração, a reanálise do código é que vai levar o programador a
de identificar esses erros. Por isso que os testes são tão importantes. Sem isso, ele não vai conseguir saber nunca. Vai saber depois que o software está em produção. E aí nós já vimos nas nossas aulas que o custo para corrigir isso depois é altíssimo, né? Altíssimo. Então, isso tem que ser testado o quanto antes para que possa ter a correção o quanto antes. Beleza? Vamos voltar aqui. E a descrição do erro não fornece informações suficientes para ajudar na localização da causa do erro. São erros comuns que acontecem e geram muita confusão. Aí o exemplo lá que eu prometi, né? Esse exemplo lá do livro do Presma, tá? Exemplos reais eu teria vários para falar, mas eu trouxe um didático lá que está na nossa referência, né? Até porque vai que eu falo de algum erro aqui, o pessoal me conhece e vai falar, ei, tava falando do erro lá de onde a gente trabalhava, né? Aí vai queimar o filme aqui do professor. Então vamos ver um erro aqui que está na referência do livro do Presma. Um sistema de projeto auxiliado por computador, né? CAD, foi desenvolvido sob contrato. Beleza? Em um módulo de processamento de transação, um programador brincalhão colocou a seguinte mensagem de manipulação de erro após uma série de testes condicionais que chamavam vários desvios de fluxo de controle. Olha o erro que o cara colocou. Erro, você não tem saída aqui. Olha a mensagem que ele colocou. Erro, você não tem saída aqui. Essa mensagem de erro, né? Essa mensagem de erro aqui, erro, você não tem saída aqui, foi descoberta por um cliente durante o treinamento com o usuário. Então, gente, volta comigo. Isso aqui é um exemplozinho que está no livro do Presma. O cara foi lá, você tinha um algoritmo, ele tinha vários fluxos, né? Então, você tinha um caminho normal, então, por exemplo, um cadastro, você vai lá o caminho normal. Aí você precisa adicionar, por exemplo, 2 dependentes nesse cadastro. Aí já é uma variação do fluxo. Então, no final desse tipo de coisa, ele botava lá, em algum momento chegava um erro que não expressava lá os caminhos normais, aí ele botou um genérico, né? Aqui seria como se fosse a exceção. Aí o erro genérico que ele colocou foi o que está aqui no slide. Volta aqui comigo para a gente ler de novo. Erro, você não tem saída aqui. Isso ficou lá no código e depois um usuário no treinamento foi que viu esse erro, né? Olha o vexame. Aí você vai falar, ah, professor, isso não acontece na vida real. Ah, meu filho, acontece muito pior. Então, na hora de programar, tem que ter muito cuidado. E os testes bem feitos, né? Se você usar a engenharia de software, você vai conseguir pegar esse tipo de coisa aqui antes disso chegar lá para o usuário, né? Vergonha total, né? Vamos lá. Então, trouxe esse exemplo aí para você ver o que acontece. E aí, nós temos aqui uma coisa chamada que é pseudocontrolador. Então, volta comigo aqui rapidinho. Algumas bancas já colocaram questões aqui falando disso. Então, eu vou explicar o que é, mas não se preocupe que não é algo tão complexo, né? A gente já falou bastante que a nossa aula, ela não cobre todo o assunto, né? Só o vídeo que você assiste aqui, né? Você tem que ir para os PDFs, simulados e por aí vai, para tentar aprofundar. Mas eu vou falar aqui rapidamente. Se você ver alguma questão sobre esse assunto, você vai saber pelo menos do que está falando, ok? Então vamos lá, rapidinho. Acompanha aí. Devido ao fato de um componente não ser um programa independente, né? Standalone, deve ser desenvolvido um pseudocontrolador, né? Um driver. Ou um pseudocontrolado, um stub, né? Para cada teste de unidade. Então, como o código-fonte ele não é um programa por si só, né? O componente, você tem que fazer isso para poder testar. Em muitas aplicações, um pseudocontrolador nada mais é do que um programa principal, que aceita dados do caso de teste, passa esses dados para o componente a ser testado e imprime resultados relevantes. Lembra que agora a gente está falando de uma abordagem mais prática. Então, isso aqui é a implementação de como ocorreria o teste de unidade. Ok? Então, segue comigo aqui nesse gráfico aqui, né? Nessa figura. Então você teria aqui o tal do pseudocontrolador, o módulo a ser testado, né? E os pseudocontrolados que seriam testados, né? Aí você teria os casos de teste, né? Casos de teste, testaria as interfaces, estrutura de dados locais, condições de fronteira, caminhos dependentes, caminhos de manipulação de erro. Então veja, isso aqui seria como você, numa abordagem tradicional, né, desenvolvimento tradicional, como você
desenvolveria o teste, né? Então, volta comigo aqui rapidinho. Lembra no começo que eu falei que tem 3 abordagens, que são as abordagens faladas pelo Presma. Uma tradicional, uma orientada a objeto e uma para web apps, né? Aplicações webs. Então, tem diferença no tipo de teste. Essa aqui é basicamente desenvolvimento tradicional. Então, seria dentro da análise estruturada, não seria orientada a objeto, ok? Só para você saber, alguma banca, eu já vi questões, perguntam sobre isso aqui. Muito raro, mas pergunta. Então, se falar, você já sabe o que é. Não é tão complicado como eu falei. Volta lá comigo. Beleza? Tá aqui. Vamos prosseguir. E aí uma solução, né? O que seria o ideal aqui? Dentro do teste de unidade, né? O teste de unidade é simplificado quando um componente com alta coesão é projetado. O que seria tal da alta coesão, né? Você já deve ter ouvido falar disso, né? Quando somente uma função é implementada por um componente, o número de casos de teste é reduzido e os erros podem ser mais facilmente previstos e descobertos. Então, gente, olha só, presta atenção aqui comigo. Se você tem um objeto lá, né? Se você tem uma função, né? Aqui é a abordagem tradicional, bem coesa, que só faz uma coisa específica, lembra lá da alta coesão e baixo acoplamento, né? É a escolha básica aqui do desenvolvimento e dos projetos de arquitetura de software, né? Você ter funcionalidades altamente coesas e baixamente acopladas a outras, né? Isso é o sonho ideal. A gente vai ver que tem várias estratégias e você estuda também os padrões de projeto que você está sempre fazendo essas escolhas. Beleza? Não é o foco da nossa aula aqui de teste, mas é foco das aulas aqui do GRAM. Então, se tiver esquecido desse conceito, só voltar nessas aulas de padrões de projeto. Então, a solução aqui é você ter um teste de unidade simplificado, porque o código é altamente coeso. Então, o teste vai ser mais simples porque o software está bem desenvolvido, né? Ele é altamente coeso, vai facilitar o teste, beleza? Então, vamos voltar lá, acompanha comigo no slide aqui. Como o número de casos de teste é reduzido, fica mais fácil você encontrar os erros, né? E aí, corrigi-los, ok? Essa seria a solução. Solução simples? Não é simples. Aí vai de muita prática, muita experiência, o desenvolvedor ter muito conhecimento, né? E outras variáveis. Mas a solução seria essa. E aí vamos ver algumas questões para a gente poder entender melhor esse tópico que a gente iniciou agora, né? Que a gente tem falado nesse bloco. Então a questão, né? O que ela pergunta aqui, 2018 da FAURGS. Considere as seguintes afirmações sobre o modelo V de teste, ok? Aí você vai ler e vai dizer quais estão corretas. Então a primeira, descreve a relação entre ações de garantia da qualidade e as ações associadas à comunicação, modelagem e atividade iniciar de construção. Então ele está perguntando para você afirmar sobre o modelo V de teste, né? Falamos já do modelo V várias vezes e trouxe no slide dessa aula aqui de novo, propositadamente por causa dessa questão. Porque se você errar a questão, você volta lá no slide do modelo V. Segunda, né? À medida que a equipe de software desce em direção ao lado esquerdo do V, os requisitos básicos do problema são refinados em representações. Progressivamente, né? Aí, progressivamente, né? Mais detalhes e técnicas do problema e da sua solução. Ao ser gerado o código, a equipe se desloca para cima no modelo, no lado direito do V, né? Tá lembrando, né? Lado esquerdo, lado direito. Então, desce e sobe. É o que ele está falando aqui. Realizando basicamente uma série de testes que validem cada um dos modelos criados, à medida que a equipe se desloca para baixo no lado esquerdo do V. Então ele está falando aqui como é o movimento do V e o que ocorre em cada um desses movimentos, beleza? Não sei se eu li tão bem a questão aqui, mas você releia e você vai conseguir responder, tá? Vamos para a terceira. Fornece uma forma para visualizar como a verificação
e as ações de validação são aplicadas ao trabalho de engenharia anterior. Então, sobre o modelo V, ele faz essas 3 afirmações e pergunta quais estão corretas. Beleza? Então, deixa eu apagar aqui. Pensa um pouquinho. A segunda aí, se eu não ajudei muito na leitura, li muito rápido, leia novamente e responda. Então, vamos ver aqui a resposta. Letra E. Então, essa questão, todas 3 estão corretas. Então, o modelo V, né? Até para a gente revisar. O que é que ele faz, né? Descreve a relação entre ações de garantia da qualidade e ações associadas à comunicação, modelagem e atividades iniciais de construção, né? O modelo V é exatamente isso, né? Tá lembrando que tem as atividades, depois os testes. Então ali você tem a garantia de qualidade, as ações de comunicação, modelagem, atividades iniciais de construção do software. Perfeito essa aí. Restou alguma dúvida, né? Acho que não, né? Tá tranquilo. Então vamos para a próxima. À medida em que aqui a equipe de software desce em direção ao lado esquerdo do V, os requisitos básicos do problema são refinados em representações progressivamente mais detalhadas e técnicas do problema e da sua solução. Isso ocorre? Ocorre, né? Ao ser gerado o código, a equipe se desloca para cima no lado direito do V. Não é exatamente isso? Desce e sobe, né? Realizando basicamente uma série de testes que validem cada um dos modelos criados, à medida que a equipe se desloca para baixo no lado esquerdo do V. Então, tá perfeito isso aqui, é exatamente isso. Terceira, fornece uma forma para visualizar como a verificação e as ações de validação são aplicadas ao trabalho de engenharia anterior. Lembra que é modelo V por quê? Do V e V, tá lembrando? Que é da verificação e da validação. Verificação, né? Desce aqui a verificação e sobe a validação. Os 3 itens estão corretos. Também essa questão serve como revisão do que é o modelo V, ok? Vamos para a próxima. Então a segunda questão está pedindo o quê? Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os níveis de teste de software às suas respectivas características. Então tem aqui, ó, 1, teste de unidade, 2, teste de integração, 3, teste de sistema, 4, teste de aceitação. Aí você vai preencher aqui a coluna, né? Então vamos lá. Primeiro, avalie o software com respeito ao projeto de seus subsistemas e detecta suposições errôneas sobre pré e pós-condições para a execução de um componente. Falhas na interface de comunicação dos componentes do software, né? Então, pré e pós-condição para a execução de um componente e falhas nas interfaces de comunicação dos componentes de software. Qual é o tipo de teste que faz esse primeiro item, né? Esse aqui está falando de que tipo de teste? É um teste de unidade, teste de integração, teste de sistema, teste de aceitação. Vamos para a próxima. Avalie o software com respeito aos seus requisitos e detecta falha nos requisitos e na interface com o usuário. Qual que avalia o software com respeito aos requisitos? Tá lembrando disso? Fácil essa, né? Já estou dando dica. Vamos para a próxima. Avalie o software com respeito à sua implementação detalhada e detecta falhas de codificação, algoritmos ou estrutura de dados incorretos ou mal interpretados. Qual que avalia o software com respeito à sua implementação detalhada? Tá fácil a questão, né, gente? Vamos lá. Avalie o software com respeito ao seu projeto arquitetural e detecta falhas de especificação, desempenho, robustez e segurança. Veja, gente, voltando aqui comigo, que eu não ressaltei um pouco lá no slide que tinha o modelo V, deixei ele lá e passei aqui direto para a questão para a gente ver novos itens que a gente não tinha falado do modelo V, ok? Aí a gente vai ver os testes aqui que tem lá no modelo V, beleza? E ele pede para você associar, ok? Então volta para a questão para a gente finalizar. Então qual seria a resposta correta? Pensa aí comigo e responda. Letra A. Então seria letra A por quê? Aqui seria 2, 4
1, 3. Então o 2, né? O 2 é o teste de integração. Então o que o teste de integração faz? Avalia o software com respeito ao projeto de seus subsistemas e detecta suposições errôneas sobre pré e pós-condições para a execução de um componente, falhas na interface de comunicação dos componentes de software, né? Além de ter essas suposições errôneas, também falhas nas interfaces de comunicação. O texto aqui não está muito legal da questão, né? Deu para você perceber. Mas só pode ser aqui o teste de integração. Por quê? Porque vamos ver os outros itens. Até porque os outros você já conhece muito bem, né? O de integração a gente ainda vai falar nos próximos blocos, você vai entender melhor. Mas teste de unidade, teste de sistema, teste de aceitação, você já está craque. Então, o segundo fala do teste de aceitação, né? Aqui o item foi marcado como 4. O que é que ele faz? Avalia o software com respeito aos seus requisitos e detecta falha nos requisitos e na interface com o usuário. Então, gente, esse aqui é muito simples, né? A gente está falando exatamente de validar os requisitos. E onde é que a gente valida o requisito lá no final? Com o usuário, ok? Então, beleza. Aí veja, ó, sempre aquela dica lá. Se você matou uma que você tem certeza, você já elimina várias questões aqui, ó. Se a segunda é 4, não pode ser, a resposta já não vai ser nem C, nem D, nem E. Só resta aqui a opção A ou B para você preencher. Beleza? Dica de ouro aí se você não conhecia ainda, né? Sempre estou dando essa dica. Então, a terceira afirmação aqui, né? Que pegou o número 1, fala do teste de unidade. Fala o quê, né? Vamos ler aqui. Avalia o software com respeito à sua implementação detalhada e detecta falhas de codificação, falha de codificação, algoritmo ou estrutura de dados incorretos ou mal interpretados. Isso aqui é o teste de unidade, né? Não tem para onde correr. Se você já matasse duas aqui, só sobraria a letra A. Então vamos ver a última. Avalia o software com respeito ao seu projeto arquitetural e detecta falhas de especificação, desempenho, robustez e segurança. Então restaria o teste de sistema. Beleza? Então olha só, volta comigo aqui. Às vezes a questão é confusa, até a redação aqui na hora da minha leitura não ficou muito legal, porque o texto não está muito legal, né? Mas você matando 1, 2 itens, você já encaixa, né? Lembre o seguinte, professor, mas o senhor falou que teste de integração não era exatamente o que está escrito aí não. Veja que são várias definições, né? E aí, o que é que você tem que tentar associar? Aquela que está mais correta, né? Então, você tem 2 itens aqui que são claros. Esses 2 você mataria. E aí, praticamente já eliminaria a questão. Os outros você associaria por eliminação. Beleza? Às vezes você tem que responder a questão assim. Ela não está tão clara, mas você consegue, né, percorrê-la e acertar. Não é tão complexa como parece no final. Beleza? Então, vamos voltar para o slide. Então, beleza, né? A gente vai falar mais sobre os outros tipos de teste, aí a gente vai ver que essas características que estão descritas aqui fazem parte deles, tá bom? Mas o que a gente já falou, você conseguiria matar essa questão aqui sem muito estresse. E a terceira, que é a última questão de hoje, fala o quê? Aí da banca CESP, né? E ela pergunta o seguinte: no que concerne a teste de software, julguem o item que se segue, né? Aquele padrão CESP. Normalmente, né? Não é sempre, ela nem sempre só pergunta o item certo ou errado, né? A gente já viu questões que tem de marcar também do CESP. Mas o padrão é ela perguntar do item e você dizer se ele está certo ou ele está errado. Na aplicação de versões mais recentes do software, caso seja verificada a ocorrência de novos defeitos em componentes já analisados, os testes de unidade rejeitarão o software, interpretando ter havido violação das assinaturas de entrada e saída. Então, gente, só para complicar aqui a vida de vocês, está falando do teste de unidade. O teste de unidade faz isso aqui que ele está afirmando? A gente falou disso? Ih, rapaz, o professor não falou de novo. O professor está só complicando minha vida. Gente, lembra que aqui é a aula, né? Aqui a gente pode errar, aqui vão aparecer novos conceitos. O importante é que você, na prova, não erre. Aqui você pode errar tranquilamente, beleza? Então, volta comigo no slide. Então, pensa aí, lê o item rapidinho e responda.
essa aqui tá errada, gente. Por quê? Tá falando aqui do teste de regressão, né? E a aplicação de teste, a versão mais recente do software, é para garantir que não surgirão novos defeitos em componentes já testados. Olha o que é que ele falou aqui. Na aplicação de versões mais recentes do software, caso seja verificada a ocorrência de novos defeitos em componentes já testados, né, já analisados, os testes de unidade rejeitarão o software. É o teste de unidade que faz isso aqui? Não, gente. É o teste de regressão. Tá lembrando que eu falei dele? Então ela está falando aqui do teste de regressão. Então ele misturou aqui uns conceitos que não contemplam adequadamente o que ele gostaria que ocorresse. Então, teste de regressão é que faz isso aqui. Por isso que o item está errado. Beleza? Volta comigo. Deu para entender? Estava falando do teste de regressão e estava falando que o teste de unidade resolveria isso, e ele não resolve isso, porque ele só testa a menor parte do componente, né? Veja que o componente pode estar todo testado, aí surgiu um novo. Esse novo, eu já falei para vocês, né? Você tem um componente A, componente B. E esses dois componentes acessam um componente X aqui no meio. O B foi lá e danificou o X. E aí, como o A também usa o X, também ferrou com o A. Os testes de unidade de A poderiam até passar aqui internamente. Agora, essas interações aqui não passariam. Por isso que só pega esse tipo de coisa o teste de regressão. Apesar que o teste de regressão, quando a gente for ver na prática, né, falar dele, ele retesta todas as unidades, né? E ele sai fazendo integração, que é o que nós falaremos nos próximos blocos. Então ele vai testando isso tudo. Mas a questão fala que o teste de unidade resolve isso. E o teste de unidade não resolve isso, ok? Quem resolve isso é o teste de regressão. Beleza? Vamos voltar no slide e a gente vai encerrar esse bloco. Então, ó, tá aqui o gabarito. Como sempre, eu deixo no final para facilitar, né, o estudo de vocês. A gente continua falando de outros tipos de teste nos próximos blocos. E a gente vai também falar um pouquinho das finalidades desses testes, ok? Além de outros tópicos relevantes. Então, volta comigo aqui. Veja, a gente falou aqui mais claramente do teste de unidade num nível mais prático, né? De como ele funciona lá na prática. Vimos algumas questões e vimos a importância, né? Da verificação e da validação, que a gente já tem sempre falado, mas as bancas cobram, né? Já trouxe questões desse item que algumas bancas cobram ou diretamente ou indiretamente. Então trouxe uma questãozinha aqui que fala bastante sobre o modelo, né? O modelo V, né? O modelo V de teste, que você tem a verificação e validação, né? O V e V. E aí ficou a questãozinha que serve também para você estudar, beleza? Então, esse bloco se encerra. Eu espero vocês no próximo, né? Até mais!